Bom, e após novos anúncios sobre a reforma tributária, a Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços aponta uma preocupação com altos preços. De acordo com uma pesquisa da própria entidade, quanto aos 30 segmentos de serviços, o aumento médio da carga tributária chegaria a 84%, em alguns casos até ultrapassaria 188%. Vamos conversar agora com Pedro Henrique Gomes, advogado tributarista do FFA Advogados, para entender melhor estes impactos da reforma no consumo. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, muito obrigado por essa oportunidade de poder explicar um pouco mais sobre a reforma tributária. A gente que agradece a sua disponibilidade, doutor. Bom, não é novidade nenhuma, né, para a gente que o brasileiro tem altas taxas, altos tributos, né? E eu gostaria de entender se essa reforma tributária, o objetivo de Fernando Haddad é simplificar os tributos ou também vai reduzi-los? Inicialmente, o objetivo é simplificar os tributos. Infelizmente, nesse momento, não é o objetivo do governo federal a redução da carga tributária. Mas se já houver uma simplificação imediata, né, da apuração e do recolhimento dos tributos, a gente pode já sentir uma melhora até mesmo na gestão tributária do país. Isso porque no nosso sistema tributário atual, é um dos mais complexos do mundo e a simplificação pode trazer benefícios para as empresas e benefícios também para as pessoas físicas, na medida em que, uma vez simplificados os tributos, as empresas e as pessoas terão menos complicações em apurar e também recolher esses tributos. Então, para uma empresa que possui até mesmo um arcabouço grande para poder apurar e recolher tributos, até mesmo cumprir obrigações tributárias e acessórias tão complexas no nosso sistema tributário, qualquer simplificação pode ser muito bem-vinda. Diogo Schelp, sua pergunta. Boa tarde. Existe um estudo mostrando que se o IVA, o IVA, esse imposto de valor agregado, né, esse imposto sobre consumo unificado, for de 25%, como até está sendo cogitado, seria um dos maiores do mundo, inclusive maior do que o mesmo tipo de imposto em países da OCDE, dos Estados Unidos e assim por diante. No fim das contas, a gente corre o risco de ter uma reforma tributária que vai elevar os impostos? Infelizmente, sim. Essa calibragem dessa alíquota é muito importante nesse momento de discussão da reforma tributária, justamente para evitar a elevação da carga tributária, que nós sabemos que hoje já é alta e pode até mesmo desestimular o crescimento da economia. Então, essa discussão, nesse momento, é muito importante para que a gente não tenha essa elevação tão grande assim como se espera. Sobre a discussão em cima do ICMS, o governo federal sinalizou a possibilidade de compensar em 22 bilhões de reais os estados pelas perdas que tiveram com essa redução do ICMS, porém os estados querem 45 bilhões em compensação. É possível, doutor, chegar neste valor? Quais seriam as alternativas para compensar essas perdas? Bom, as alternativas para compensação dessas perdas seria até mesmo uma conversa e até mesmo um acordo para que haja uma transição um pouco menos gravosa para esses estados, né? A gente sabe que existe um projeto, né, e não só um, mas alguns projetos de transição para essa nova reforma tributária. Então, essa transição dessa reforma tributária, da nova reforma tributária, ela tem que ser muito bem pensada para que justamente não eleve a carga tributária para, né, o consumidor final, para o contribuinte final, e também para que não haja uma perda significativa para os estados. Então, esse momento de transição que deve ser discutido acaba sendo muito importante para que, de fato, esses estados não tenham uma perda imediata muito significativa. Nós sabemos que no nosso país é muito desigual. Nós temos estados que arrecadam mais, que possuem mais recursos, e estados que arrecadam menos. Então, já existe uma certa compensação que é feita pelo governo federal. E essa compensação, ela deve ser, pelo menos num primeiro momento,
deve ser mantida para que não haja uma perda arrecadatória de grande vulto, mas também não pode ser objeto de penalização pelos próprios contribuintes. Então, essa linha tênue entre a compensação dos estados, governo federal e contribuintes deve ser muito bem pensada para que a gente não tenha, de fato, uma penalização tão grande. Então, essa discussão imediata e até mesmo a transição entre o sistema tributário atual e o novo sistema tributário que pode ser implantado, né, que hoje se espera que seja entre 5 e 10 anos, acaba sendo muito importante para que não haja essa perda muito grande pelos estados. Mais alguma pergunta, Schelp? Sim, eu gostaria de saber se o senhor considera que a opção que está sendo aventada de fazer uma reforma fatiada é a melhor, né? O melhor caminho. O que está sendo aventado é que se faça primeiro a reforma dos impostos sobre consumo no primeiro semestre e no segundo semestre a reforma sobre os impostos sobre a renda, né? É o caminho correto fazer esse fatiamento? Bom, eu acredito que seria o caminho correto, sim, só que esse fatiamento ele deveria ser pensado desde agora, com relação ao primeiro e o segundo semestre, para que os impactos sejam já esperados tanto de uma primeira reforma tributária, que a gente pode chamar assim, uma reforma tributária fatiada, como também uma segunda reforma tributária. Sabe-se que agora essa primeira fatia seria com relação aos tributos indiretos e o ICMS, né? E para o segundo semestre se espera uma reforma com relação ao imposto sobre a renda. Então, estudos sobre essas duas principais fatias devem ser muito bem feitos para que a gente não tenha um impacto muito grande ao final dessa reforma tributária. Bom, sobre a isenção do imposto de renda anunciada nessa semana pelo governo, durante a campanha, Lula prometeu subir a faixa de isenção para R$5.000, porém, a faixa vai subir, num primeiro momento, de R$ 1.903,98 para R$ 2.640, o equivalente a 2 salários mínimos, doutor. Cumprir o que foi dito em campanha poderia comprometer a condição fiscal do país? Bom, para se cumprir o que se promete na campanha, deve-se ter também um estudo sobre os impactos do cumprimento dessa promessa, né? Sabe-se que a carga tributária, as faixas de isenção de imposto de renda já não são reajustadas há muito tempo, né? E o ponto é que esses impactos, eles deveriam, pelo menos no meu entender, compensados com uma melhoria na gestão tributária, ou seja, uma melhoria no gerenciamento dos recursos advindos, né, da arrecadação. O que nós estamos observando é que existe muita discussão sobre qual seria a alíquota e qual seria essa faixa de isenção, mas não se discute de uma forma profunda sobre a melhoria da gestão tributária, ou seja, a melhoria da alocação desses recursos dentro do governo federal. E, no meu entender, é essa discussão que nós deveríamos nos aprofundar e que não estamos verificando nesse momento. Mas essa isenção que foi anunciada, doutor, de alguma forma ela vai trazer algum retorno para a economia brasileira? Bom, a isenção, sim, traz um retorno, até porque aquelas pessoas que normalmente teriam que arcar com o imposto sobre a renda, né, que estariam nessa faixa, vão poder agora não pagar esse valor, né, e até mesmo utilizar desses recursos para outros fins. Então, claro, a isenção é sempre bem-vinda nesse primeiro momento, né? Tá certo, doutor. Obrigada pela entrevista. Excelente final de semana, excelente feriado para o senhor. Muito obrigado, boa tarde, obrigado a todos.